Vamos nos entregar na mão de Jesus, agradecer a Ele por este momento que Ele nos traz, de podermos fazer mais um estudo, mais um apanhado dos ensinamentos que Ele nos trouxe e nos deixou. Vamos então nos entregar na mão dele, orar e meditar por alguns minutinhos em agradecimento a tudo que Ele tem nos proporcionado. Vamos lá. Muito bom. Vamos também elevar os nossos pensamentos em gratidão e carinho ao Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que está sempre junto de nós, trazendo conforto para todas as nossas necessidades. E a sua equipe que está sempre próxima de nós, né? Nos ajudando a superar todas as nossas dificuldades. Muito bem. Nossa lição de hoje do Fonte Viva é a lição número 65. E essa lição 65 tem o título de Não te enganes. Né? São palavras de Paulo, né? Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 7. Então, Paulo nos disse o seguinte: olhais para as coisas segundo as aparências. Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é do Cristo, também nós do Cristo somos. Muito bem. Nestas palavras de Paulo, Emmanuel nos traz o seguinte esclarecimento: não te enganes acerca da nossa necessidade comum no aperfeiçoamento. Muitas vezes, superestimando nossos valores, acreditamos-nos privilegiados na arte da elevação. E tais circunstâncias costumamos esquecer impensadamente que outros estão fazendo pelo bem muito mais que nós mesmos. O vagalume acende leves relâmpagos nas trevas e se supõe o príncipe da luz. Mas encontra a vela acesa que o ofusca. A vela empavona-se sobre um móvel doméstico e se presume no trono absoluto da claridade. Entretanto, lá vem um dia em que a lâmpada elétrica brilha no alto, embaciando-lhe a chama. A lâmpada, a seu turno, ensoberbece na praça pública, mas o sol, a cada manhã, resplandece no firmamento, clareando toda a terra e empalidecendo todas as luzes planetárias, grandes e pequenas. Enquanto perdura a sombra protetora e educativa da carne, quase sempre somos vítimas de nossas ilusões. Mas, envoltando o clarão infinito da verdade
com a renovação da morte física, verificamos ao sol da vida espiritual que a providência divina é glorioso amor para a humanidade inteira. Não troques a realidade pelas aparências. Respeitemos cada realização em seu tempo e cada pessoa no lugar que lhe é devido. Todos somos companheiros de evolução e aperfeiçoamento, guardados ainda entre o bem e o mal. Onde acionarmos a nossa parte inferior, a sombra dos outros permanecerá em nossa companhia. Da zona a que projetarmos a nossa boa parte, a luz do próximo virá ao nosso encontro. Cada alma é sempre uma incógnita para outra alma. Em razão disso, não será lícito erguer as paredes de nossa tranquilidade sobre os alicerces do sentimento alheio. Não nos iludamos. Retifiquemos em nós quanto prejudique a nossa paz íntima e estendamos braços e pensamentos fraternos em todas as direções, na certeza de que, se somos portadores de virtudes e defeitos, nas ocasiões de juízo, receberemos sempre de acordo com as nossas obras. E compreendendo que a bondade do Senhor brilha para todas as criaturas, sem distinção de pessoas, recordemos em nosso favor e em favor dos outros as significativas palavras de Paulo. Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isto consigo, porque tanto quanto esse alguém é do Cristo, também nós do Cristo somos. Muito bem. Lição maravilhosa, né? E ela, como está ali já logo no nosso início, né? Paulo, que através dessa segunda carta aos Coríntios, né? Coríntios, ele faz com esta carta e com este versículo um chamamento aos discípulos de Corinto, né? Que Corinto, na verdade, é uma cidade da antiga Grécia, né? E Paulo viveu lá por 2 anos. Nesses 2 anos que Paulo viveu em Corinto, ele escreveu 2 cartas. E essa, a segunda carta que nós estamos comentando hoje, Não Te Enganes, né? O Paulo está repreendendo, na verdade, né? Repreendendo os coríntios por julgarem uns aos outros com base em aparências. Né? Então, aquilo que sempre a gente comete esse grande erro em nossas situações, né? A gente vê, às vezes, uma pessoa na rua, um andarilho, um morador de rua, sujo, mal trajado, às vezes, a gente já o intitulariza, né? Alcoólatra, ou qualquer outra coisa possível, né? E o nosso julgamento por aparências. E é isto que Paulo está repreendendo com essa frase aos coríntios, né? Julgavam por aparências, né? E critérios que nós humanos assumimos e vamos intitularizando essas pessoas nessas situações, né? Então, nós precisamos lembrar da grande verdade que pertence a Cristo, que não é determinada a aparência física. Jesus não julga por aparência física, né?
é pelas capacidades, por aquilo que você realiza, né? Pela sua fé que você tem em Cristo, né? Então, Paulo enfatiza isso muito bem. E Paulo, a gente sabe, foi um grande defensor de Jesus, né? Após aquela passagem dele de Damasco, ele assumiu por completo tudo, né? E, então, aquele que se enfatiza, aquele que se diz, se considera seguidor de Cristo, deve reconhecer nos outros, incluindo a ele mesmo, né? Incluindo a ele próprio, que ter a mesma fé e pertencer ao Cristo sugere uma verdadeira medida de um cristão. É a situação que o cristão pode exercer, demonstrar a sua fé, né? E não é por aparência externa, mas a fé, aquela fé que você carrega em si, né? Aquela fé interna no seu coração. Você se doa com essa relação em Cristo, né? Então, nós temos que ter consciência disso tudo, né? Saber que julgar pelas aparências não é o correto, né? Não é a situação que nós devemos praticar, né? E, e o que o Paulo nos alerta e o Emmanuel vem reforçar através dessas reflexões que Emmanuel faz, né? Exatamente a nossa necessidade de nos aperfeiçoarmos sempre, estarmos sempre estabelecendo novos conhecimentos, adquirindo mais força, né? Como discípulos de Jesus, pela fé, né? E às vezes nós nos esquecemos disso, né? Do que estamos fazendo muito pouco pelo bem de todos. A gente às vezes se esquece e acaba, né? E existem pessoas à nossa volta que com as mesmas capacidades nossas, com as mesmas capacidades nossas, estão fazendo muito mais, né? Então, nós temos que estar atentos a esses momentos, né? É o exemplo que ele nos cita, Emmanuel, na nossa lição, né? Onde o exemplo, o vagalume. O vagalume, ele está numa escuridão e ele se acha o suprassumo ali do pedaço. Porque aquele lampejo de luz que ele dá, ele se acha o príncipe de todos os momentos, né? Mas a luz da vela vem na sequência atrapalhar essa situação. A vela tem um pouco mais de poder, de energia, né? Ilumina um pouco mais que o vagalume, e depois, na sequência, vem a lâmpada elétrica, né? Que ilumina o ambiente, né? E assim é a nossa caminhada, nós evoluindo e crescendo, até que depois da luz elétrica vem lá o sol, que nos presenteia com um belo amanhecer, né? Um belo amanhecer superando todas as luzes, supera qualquer iluminação, com os grandes e pequenas, né? Então, vejam como é a força da energia que você carrega, né? Então, outro ponto que nós precisamos de estar atento, por que não podemos buscar este caminho para nós estarmos com a luz do sol, levando esta claridade a todos os nossos irmãos? Por que nós não podemos atingir essa luz tão maravilhosa e linda do sol para dentro de nós, né? Trazer este momento para que a gente possa compartilhar com nossos irmãos, né?
Quando nos deparamos com a luz infinita da verdade, olha lá essa reflexão. Quando nos deparamos com a luz infinita da verdade, pela nossa fé, o sol da vida espiritual, o sol da vida espiritual. Esse é o sol que nós temos que buscar. Sol da vida espiritual, né? É a providência divina em nós. É a providência divina em nós pelo glorioso amor a todos, né? A uma humanidade se amando, se interagindo pelo carinho e pela luz divina. Então, o ponto principal, não viva de aparências, seja real. Né? Não viva de aparências, seja real. É a ideia que Paulo nos traz nesta reflexão que está na segunda carta dele. Né? E quando nós tivermos a nossa consciência, né, que somos todos irmãos em evolução e aperfeiçoamento, este é o caminho. Nós sabemos disso. Todos nós estamos em evolução e aperfeiçoamento. A luz da próxima virá de encontro a nós. Aquele que nos dá a luz, ela virá de encontro a nós. Para que nos tornemos fortes e sejamos luz também. Porque o grande objetivo de nossa caminhada é que sejamos todos irmãos, pelo amor de Cristo. Né? Precisamos nos autocorrigir sempre. Quando nossa paz estiver abalada, elevemos nossos pensamentos fraternos a todos, porque sabemos que temos virtudes e defeitos. Porque o nosso retorno será de acordo com as nossas obras. Né? O nosso retorno na pátria espiritual, nós colheremos aquilo que nós plantamos. A gente sempre diz isso, não é verdade? Então, precisamos estar atentos, sempre, não pré-julgar. O que Paulo nos alerta nesta lição de hoje. Não julgues. Nós não somos ninguém para julgar alguém. Né? Ainda mais quando esse julgamento se faz por aparências. Porque, na verdade, julgar por aparência é uma atitude, uma criação de nós, humanos, na matéria. Né? Porque na nossa vida espiritual nós não julgamos nada. Nós absorvemos conhecimentos, absorvemos a nossa evolução, crescemos junto com todos. Né? E o nosso objetivo maior é sempre ajudar o próximo, né? Sabemos disso. Então pensemos nas palavras de Paulo, que pregou a corrigenda aos coríntios, porque isso foi uma corrigenda aos coríntios, né? Estas palavras que Paulo colocou e que é bem clara. Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, se você confia que você é de Cristo, pense outra vez isto consigo. Porque, tanto quanto esse alguém é do Cristo, também nós do Cristo somos. Então, vejam bem, se o próximo é de Cristo, nós também somos. Palavras de Paulo. Muito bom. Estaria a nossa lição de hoje para que a gente fique atento a essas atitudes que às vezes a gente toma impensadamente, não é? Vamos julgar não pelas aparências, julgar pela fé em Cristo, né? Pelo conhecimento de causa. Ok? Jesus nos abençoe. Está aberto o nosso bate-papo.
Quem quiser falar, o microfone é de vocês. Tanquimar, Oi. Tereza, eu andei pesquisando, estudando à tarde, eu anotei algumas coisas do que eu compreendi do texto. Que Emmanuel nos leva, né, a pensar e a reconhecer a evolução como um processo contínuo, né? Onde cada um de nós, em cada indivíduo, né, está num lugar, né, que ele mesmo tem um lugar certo. Ninguém está à frente, ninguém está atrás por acaso, né? E que nós devemos respeitar a situação de cada um e que nós devemos também nos enganar, não deixar nos enganar pelas aparências, né? Mas sim procurar a essência de cada um. E a gente tem que valorizar as pessoas por suas realizações, né? Porque cada um está numa época, num processo, e muitas vezes a gente é muito egoísta e acha, muito soberba também, e acha que a gente está sempre melhor que o outro, e menospreza aquelas pessoas, né? Ele nos leva a pensar que a gente não deve agir assim, que a gente deve estender a mão, procurar a se melhorar, porque a gente se melhorando, a gente ajuda também quem está do nosso lado, estendendo a mão, às vezes com uma caridade, com uma palavra, ou até mesmo com um pensamento, né, que nos leva a ajudar as pessoas, né? E quando a gente perceber que nós estamos errados, a gente tem que ter a sensibilidade, a humildade de mudar, de ter, assim, como se diz, a iniciativa, né? De fazer as mudanças e também perdoar nós, porque nós estamos aqui para nos corrigir e nem sempre a gente consegue. E a gente se perdoando, a gente consegue seguir em frente, né? Superar essas dificuldades, mas nunca esquecer que o amor de Deus não é só para a gente, é para todas as pessoas, independente em que situação que ela está, se ela está, atitudes delas são boas, são más, né? Como a gente vê na vida, né? Aqui na Terra. E que Deus não olha isso, Ele olha o interior de cada um. Foi isso que eu entendi. É isso aí mesmo, certinho. Entendeu direitinho. Muito bem, quem mais quer falar? Oi, boa noite, Boa Ana. noite. Diga. Eu anotei aqui, né? Não devemos julgar pelas aparências, né? Mas sim olhar o que cada um carrega dentro do seu coração, as ações que ele faz, né? Os seus trabalhos. E também devemos de lembrar de olhar para dentro do nosso coração, né? Para dentro de nós. E saber o que nós estamos fazendo para nós, né? Para nossa evolução. Porque tem gente que faz também um trabalho como se fosse, eu estou fazendo uma caridade, mas está ali fazendo por aparência. Então, não está fazendo o trabalho, né? Então, não, vamos por assim, não serve. Então, também tem que se olhar para dentro. E aí, como a Teresa falou, né? Tem que se perdoar também se isso estiver acontecendo, né? E vamos lá, não se julgar e reconhecer que está errado, se perdoar e seguir. E não nos apeguemos eu acho que aí também serve a questão da vaidade, né? Essa lição acho que me trouxe também, me remeteu à vaidade. Quando a gente julga a aparência do outro, vem a questão da vaidade, da gente às vezes se sentir melhor que o outro, por a gente estar se vestindo melhor, ter uma condição melhor. Vem também, acho que me veio também essa lição, a questão da vaidade. E então eu acho que a gente tem que saber também lidar com a vaidade nessa lição. E me fez lembrar uma historinha que eu queria compartilhar, que eu vi na internet de uma pessoa que terminou o trabalho e falou assim: Jesus, vamos tomar um café?
E ela falou, vamos ali comigo tomar um café, Jesus, hoje eu até pago para você um café. E ela disse que saiu, fez, né, falou sozinha isso e saiu. Chegou na porta da padaria, tinha um andarilho, e ele olhou para ela e falou assim, me paga um café? Ela disse que olhou para ele todo sujo, assim, né? Na hora veio na cabeça dela, ela falou assim, nossa, mas eu saí falando, chamei Jesus para tomar um café, né? E aí agora eu encontro um andarilho me pedindo um café. E ela olhou e falou, mas você quer só um café? Você não quer um café com leite, um salgado? E ele falou, não, eu só quero um café. Aí ela disse que até convenceu ele a comprar outra coisa, a ofereceu outra coisa, ele aceitou. Ela entrou para pegar o café, quando ela voltou, ele não estava mais lá. E aí ela disse que até deu risada e falou assim: era Jesus, eu convidei ele para tomar um café e ele foi embora, mas ele me testou para ver se eu iria comprar o café para ele, que eu chamei ele para tomar o café. E ele estava em forma de um andarilho e eu paguei o café para ele, né? Ele só estava me testando para ver se eu realmente iria pagar esse café. E na hora que eu li assim, eu falei, realmente, às vezes a gente fala, né? Vamos ali. E ele estava ali. Ela, em nenhum momento, né, não quis pagar o café para Jesus, que ela mesma convidou. Então, eu acho que a gente tem que não olhar as aparências, né? Ajudar a todos, independente de como está. A gente está aqui para isso, para a nossa evolução, né? Precisou de ajuda, estamos aqui para isso. Acho que foi isso que eu entendi. Muito bom, Ana, é isso mesmo, né? E ela convidou ele para o café e ele veio. Não importa como ele veio, né? Não importa as aparências, né? Nós não podemos julgar pelas aparências. Está bem claro aí, né? E a questão da vaidade, você tem bastante razão mesmo. Isso está bem claro, né? Na historinha do vagalume, da vela, né? Aí vai dar a vaidade de cada situação, né? Do vagalume, a vaidade dele, a vaidade da vela, da lâmpada elétrica, do sol, né? Muito bem lembrado, muito bom. Quem mais quer falar? Eu também fiz aqui um apanhado da lição. Sim, E eu vou ler, porque eu escrevi, conforme eu fui ler, fui passando no papel. tudo bem. Todos temos necessidades de aperfeiçoamento. Acreditamos que já somos elevados. No entanto, outros estão fazendo bem muito mais que nós. Cada um tem a sua luz própria, sem, contudo, ofuscar ninguém. Somos vítimas de nossas ilusões. Não olhemos as aparências. Respeitemos cada um no seu lugar que lhe é devido. Todos estamos em evolução e aperfeiçoamento entre o bem e o mal. Estendamos pensamentos fraternos em todas as direções, na certeza de que somos portadores de virtudes e defeitos. A bondade do Senhor brilha sobre todos, todas as criaturas sem distinção. Se alguém é do Cristo, nós também do Cristo somos, como está explicado aqui na lição. Não sei se me fiz entender. Não, tranquilo, foi bem comentado, sim, a sua anotações. Muito bom. Quem mais quer falar? Bem, o tema em si, o estudo, ele foi bem comentado, né? Falando aí das dificuldades que a gente tem de muitas das vezes interpretar o próximo. Porque nós temos a mania de, que eu acho, né, errada, de julgar o semelhante. E não julgar a atitude. Porque a atitude, ela é algo esporádico. Você pode ter dentro de ti a ignorância, a maldade, o orgulho, né? Mas também pode ter a bondade, pode ter o amor.
E em alguns momentos, muitas das vezes, acabamos por falhar. Quando falhamos, somos prejulgados como pessoas. Não apenas recebemos uma crítica sobre aquele ato que nós assim praticamos ou uma fala que nós assim externamos, né? E isso, infelizmente, na mente do ser humano, faz com que aquele cidadão perca todo o crédito da qual tinha, como se ele fosse alguém totalmente errado, como se ele fosse alguém totalmente mau. Os atributos da qual ele mostrou até então ficaram esquecidos. Então, esse, muitas das vezes, somos nós, que ainda não aprendemos a ter a condição de interpretar o momento do seu próximo. Então, é bom que nós assim façamos. Eu tenho erros, tenho falhas, tenho defeitos. Qualquer um de nós temos defeitos. Será que somos pessoas más? Não. Mesmo aquele que tem ainda dentro da sua condição atrasada, vamos dizer assim, a maldade dentro de si, os vícios presentes junto a ti, nós acabamos por julgar de que forma aquele ser. Apenas por aquele ato da qual ele está cometendo. Ninguém consegue olhar para aquele ser e tentar discernir o que ele tem de bom dentro dele. Porque ele ainda está num estágio, mas assim, espiritualmente atrasado. Numa prova muito grande, onde as tentações batem constantemente a porta do seu coração, onde influências negativas estão ali a lhe cutucar, a lhe estimular constantemente a continuar a cometer o mesmo erro, porque quanto mais pessoas atrasadas no mundo tenha, melhor é para eles, porque eles conseguem assim continuar a habitar o planeta, porque encontram aquilo que os sacia, que são aquelas energias, aqueles fluidos, muitas das vezes negativos que nós emanamos devido à condição mental que nós nos colocamos. Não é que nós somos eternamente desequilibrados, não. São momentos da qual nós nos colocamos. Justamente por quê? Porque é uma fração de segundo de desequilíbrio da pela qual passamos. Daqui a pouco voltamos à nossa normalidade e vamos fazer coisas diferentes, falar coisas diferentes, voltando a ser aquele eu que realmente até então você sempre se mostrou. A falsidade ou a aparência, ela tem vida curta, sempre eu costumo dizer, porque ela não consegue predominar por muito tempo, que o ser não é aquilo que ele é. Se ele tem dentro de si a ignorância, ele vai mostrar a ignorância. Se ele tem a inteligência, vai despontar a inteligência. Se ele tem o amor, vai despontar o amor. Se ele tem a maldade, vai despontar a maldade. Se ele tem o vício, em momentos de desequilíbrios, ele vai ser tomado pelo vício. Veja. Então, temos nós que ter essa consciência, que temos que todos os dias lutarmos contra aquilo que nós sabemos de que de vulnerabilidade temos dentro de nós.
né, e não deixar com que o fator e por isso simplesmente interpretar momentos tome corpo como se aquilo fosse algo de uma verdade de muito, muito e muito tempo. Então, tomemos cuidado um pouco com tudo isso, porque senão acabamos por nos perder e perder muitas das vezes até mesmo aqueles que nós amamos. Ora, isso são desafios da qual Deus nos proporciona no dia a dia da vida, como espíritos encarnados. Agora, existem alguns outros desafios? Existe sim. Quando falamos do fator religioso, é algo da qual nós temos também que prestar muita atenção. Porque a religião ela é algo maravilhoso, da qual vem a nos instruir, nos proporciona equilíbrio, né? Nos esclarece de muitas coisas. Ali vamos nós na busca de uma oração, de um benefício, de um louvor, de uma entrega, seja lá o que for. Veja, mas nós temos que ter uma consciência de que se estamos na busca do aprendizado doutrinário de Jesus, nós temos, daí por necessidade ainda maior do que os outros, porque já nos determinamos a buscar, nos posicionar de forma condigna perante tudo aquilo que estamos a aprender e de que nos conscientizamos que é o certo de vir a fazer. Não podemos nós, mais de forma alguma, apenas nos colocarmos com cara de anjo dentro de uma casa religiosa. E quando de lá saímos, esquecemos de tudo. Nos tornamos seres brutos, ignorantes, impacientes, onde prejulgamos, onde cobiçamos, né? Veja, né? E acabamos por pura e simplesmente mostrar de que, quando entramos no templo religioso, nada buscamos a não ser o interesse daquilo de que criamos em nossa mente de que o Pai pode nos dar os benefícios sem termos nós que nos esforçarmos, sem termos nós que nos transformarmos para sermos assim seres merecedores. E isso fica muito claro, né? Porque Jesus, ele curou a muitos, expulsou a muitos demoniados, doutrinou a milhares e milhares e milhares, ensinou muito mais para uma humanidade, para dentro de um tempo tão bruto e ignorante. Só que Jesus, em todas as suas curas, indistintamente ele dizia algo àquele próximo. Veja a simplicidade de Jesus. Ele dizia: a tua fé te curou. Olha só, a tua fé te curou. Agora sigas e não peques mais, para que não volte a sofrer ainda mais do que estavas a sofrer. Olha que ensinamento maravilhoso, para podermos assim adequar bem ao estudo de hoje. Fé. Fé em Deus. Fé em Jesus. Fé em ti mesmo, de que és capaz e que o Pai e que Jesus estará a lhe oferecer o benefício da cura. Pode ser ela espiritual, mental, sentimental ou física. Conforme assim Deus determinar e conforme assim você se pôr merecedor
mediante o exercício, a prática daquilo que você aprendeu na vida, que você aprendeu dentro de um templo religioso, daquilo que você aprendeu desde o momento da sua criação junto a Deus, que é o de amar indistintamente a todos, sem discriminação alguma. Se desatinos tivermos, não exerçamos o desamor. Continuemos a amar, mas uma condição muitas das vezes distante do contato físico para com aquele próximo. Nós nunca exercitamos o desamor de julgar e desejar o mal, o sofrimento, a perca ou o atraso ao seu próximo. E tudo que desejamos ao nosso próximo dentro da lei do retorno, um dia estará também a nos atingir, porque o mal praticamos. E se o mal praticamos, o mal temos nós que vencer. Então ele vem a cavalo a nos atingir e a nos influenciar muitas das vezes. Então amemos uns aos outros como Deus, como Jesus assim nos amou. Obrigado, Dagmar. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos, doutor Deolindo, pelo carinho, pelas palavras que nos confortam, que nos fortalecem e que nos dá um incentivo para buscarmos coisas cada vez melhores para a nossa vida, né? Através, como está claro na nossa lição de hoje, através da evolução, né? E assim, Pai, nós agradecemos este momento, que essa luz que esteve neste momento conosco perdure sempre junto de nós, que ela possa fortalecer e iluminar a todos os nossos irmãos que atravessam dificuldades, que precisam do seu carinho, do seu amor, para que possam superar enfermidades, dificuldades. Irmãos nossos com os nomes postados no nosso grupo de cura, grupo de estudos, enfim, Jesus, irmãos que precisam do teu amparo, do teu amor, do teu carinho. Que essa luz esteja sempre junto de nós. E também pedir, Jesus, aos irmãos que passaram para a verdadeira vida, que retornaram à pátria, sejam abençoados, iluminados e sejam amparados por nossos irmãos da espiritualidade. Que a luz divina os ilumine nesta nova jornada. Que a paz esteja com todos. E assim, Jesus, em gratidão ao momento desta noite, nós vamos lhe dirigir a prece de Cáritas, prece maravilhosa que foi psicografada numa noite de Natal, em 1873. A prece de Cáritas hoje será ministrada pela Cecília. Cecília, você tem a palavra. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade e pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a nossa bondade se estenda sobre tudo, a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem.
Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre uma montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Muito bem. Uma boa noite a todos. E quem eu vejo amanhã, até amanhã.